Olá, bom dia. Eu sou Alexandre Pelosi, vou falar um pouquinho, queria agradecer primeiro o convite aí da SOBED para fazer essa apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre lesão por agentes corrosivos no trato digestivo. Não tenho nenhum conflito de interesse, sou médico do INCA do Rio de Janeiro e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a epidemiologia da ingestão de agente corrosivo. Agente corrosivo é o nome que a gente dá para qualquer agente, seja ele ácido ou básico, que é ingerido e faz lesão no trato digestivo e na via aérea superior. Em todo mundo, a ingestão é um evento de baixa incidência, a gente tem um pouquinho de dificuldade na notificação desses eventos, então nos países mais desenvolvidos, com um sistema de notificação melhor, e a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um dado de 60 mil casos anos de ingestão de agente corrosivo, na Inglaterra, 15 mil casos ano, mas, infelizmente, nos países mais subdesenvolvidos, onde a notificação é pior, certamente a quantidade de ingestão acidental é muito maior do que essa. Então, a gente subnotifica e os casos, a maior frequência, a maior incidência está nos países que subnotificam. Como dado de epidemiologia, a gente sabe que 80% da ingestão de agente corrosivo acontece em criança e, em contrapartida, 20% em adulto jovem. Quando a gente fala de criança, a maioria é de ingestão acidental, geralmente de produtos de limpeza, e aí a característica dessa ingestão é que o volume normalmente é baixo. E quando a gente fala da ingestão intencional do adulto jovem, normalmente com a intenção de suicídio, o volume geralmente é alto. Então, a gente tem que saber diferenciar esses dois espectros para poder ter uma ideia da gravidade de cada caso. A gente tem esses produtos corrosivos no dia a dia, então, produtos de limpeza, produtos para desentupir cano, produto para limpar metal, então são produtos que estão no nosso dia a dia, e aqui a gente tem algumas... Cadê meu cursor? A gente tem alguns exemplos clássicos básicos clássicos, de ácidos clássicos e de miscelânea. Então, aqui em cima, como substâncias alcalinas, a gente olha que tem, por exemplo, produtos de limpeza de fogão, relaxadores de cabelo, produtos para clorar a piscina, né? Nos ácidos clássicos, a gente tem, por exemplo, material fotográfico, que quase não se usa mais, mas temos aí, por exemplo, os desinfetantes de banheiro, polidores de metal, há muita coisa no dia a dia que pode ser ingerido. Tá? Nos países desenvolvidos, existem muitas campanhas para diminuir essa gestão acidental. Então, vocês vejam, isso é um site, uma organização americana que chama upandaway.org e que justamente é uma campanha para se manter tanto remédio quanto produtos de limpeza up, ou seja, em um lugar alto, onde as crianças não alcançam, away é longe e out of sight, ou seja, fora da vista de criança. O que a gente esperaria de qualquer país seria isso, né? Seria os rótulos de todos os produtos muito bem identificados, a transformação de tudo que é agente líquido em agente pastoso ou sólido, que dificultaria muito a ingestão, e isso é possível. E, como terceiro item, os dispositivos que dificultariam a abertura das embalagens. Como a gente vê em alguns remédios, aquelas tampinhas que você precisa apertar para abrir, se isso existisse nos produtos de limpeza, a gente conseguiria reduzir muito a ingestão acidental em criança. E a realidade é essa. O que acontece em país subdesenvolvido, uma enorme quantidade de produto artesanal, e aí com cor bonita e acondicionado em garrafa de água mineral, em garrafa de refrigerante. É um prato feito para uma criança pegar e ingerir. Então, a gente teria que estar migrando aí para o lado esquerdo, mas acho que talvez a gente esteja cada vez mais próximo desse lado direito aí, desses produtos artesanais no nosso país. Aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas muito boas também. Então, por exemplo, existe um disque intoxicação, que funciona tanto para ingestão de corrosivo como para qualquer intoxicação exógena e até a picada de animal peçonhento. Então, esse 0800 você consegue ligar de qualquer lugar do país,
ele se conecta com 36 centros, que são os mais próximos de onde você liga, né? Cada estado tem um e tal, às vezes mais de um, e você consegue informações sobre o tipo de material ingerido, quais são as complicações que podem acontecer, que tipo de conduta você precisa tomar. Então, é uma maneira de você conseguir uma ajuda no momento agudo aí da ingestão de cáustico, ou agente corrosivo, melhor dizendo. Precisamos lembrar que não é só o efeito local, algumas dessas substâncias têm uns efeitos sistêmicos importantes. Então, hipocalemia, hiponatremia, hipocalcemia e acidose podem estar presentes, e é muito difícil você conseguir lembrar na hora do momento desse qual é o distúrbio que vai causar o agente. Então, por isso que é importante o centro de intoxicação informar para você, você ter esse contato. Existem algumas diferenças muito marcantes entre a ingestão de ácido e a ingestão de básico. A gente sabe que assim, o racional nosso, o raciocínio sempre faz a gente acreditar que qualquer coisa com pH menor que 2 ou maior que 12 seriam os números mágicos para causar lesão no trato digestivo, mas tem muito mais coisa envolvida, né? Então, a molaridade, a capacidade, né, as características físico-químicas da solução, então a capacidade de fazer eletrólise em tecido, capacidade de se ligar às proteínas teciduais, então é muito mais complexo do que só o pH para determinar a extensão da lesão. Então, os corrosivos ácidos têm a característica de causar necrose de coagulação, ou seja, isso significa que eles fazem desnaturação proteica. Então, em contato com o tecido fazendo a desnaturação, dá uma engrossada naquela parte superficial do tecido e dificulta a penetrância. Então, a lesão tende a ser mais superficial. Ainda como característica dos ácidos, eles provocam peloroespasmo, e aí o tempo de contato no estômago talvez seja um pouco mais prolongado do que os básicos. Eles tendem a causar dor, e aí o volume de ingestão costuma ser menor, né? Óbvio, uma defesa da pessoa. Como eu já falei, além do pH, tem outras características físico-químicas que vão determinar a extensão da injúria. E exemplos clássicos, desinfetantes de banheiro, limpa-metais. Então, naquele quadro inicial lá. Como corrosivo básico, a gente tem as características abaixo. Eles causam necrose de liquefação, ou seja, não tem aquela desnaturação proteica que limita a penetrância. Então, a penetrância no tecido é maior, é mais profunda a lesão pelo alcalino. Eles se ligam à proteína, então tem um efeito duradouro, podendo causar lesão contínua de duração até 3 dias. Não tem essa característica de causar dor na ingestão, então costuma-se ter um volume digerido maior do que o ácido. E como exemplo, a gente tem os alvejantes de roupa, desentupidor de cano e produtos à base de amônia. O exame da cavidade oral é bem importante para ser um marcador aí de ingestão de ácido ou de básico. Isso, na verdade, está descrito desde 92. Não é uma verdade absoluta, mas é um guia, né? Então, a gente sabe que, por essa característica de necrose de coagulação, a ingestão de ácido normalmente gera lesão oral mais escura. E a ingestão de alcalino gera uma lesão de boca um pouquinho mais branca. Então, assim, é uma pista, mas a gente não pode se basear nisso para definir com certeza qual foi a substância ingerida. Um outro dado importante é que a lesão da cavidade oral não tem uma correlação grande com a lesão esofagiana. Então, vejam esse dado. 70% dos pacientes que têm lesão oral têm lesão só de cavidade oral, não tem lesão no esôfago. Então, não significa que a gente vê um paciente dessa forma nessa figura direita, que ele vai ter lesão do trato digestivo mais baixo. Tá? Importante saber dessa falta de correlação. A primeira preocupação nossa, quando a gente recebe um paciente desse, é sempre a via aérea. Então, isso eu vou dar um exemplo de um paciente que eu examinei, e olha como é que a gente faz o exame da via aérea dele. Então, a gente vê que uma epiglote super edemaciada, aritenoide extremamente edemaciada, hipofaringe também, e a gente vê que não tem quase espaço
na fenda aí entre as cordas vocais. A gente não consegue nem ver a corda vocal direito, tá? Então, esse é um paciente que tem um risco grande de deficiência respiratória. Os sintomas nesses casos são a rouquidão, a salivação intensa e o estridor. E aí, esse paciente, a gente tem que... A conduta é um pouquinho diferente, né? O que a gente precisa fazer com esse tipo de caso em que existe lesão de via aérea? Então, nesses casos, está indicada a nebulização com adrenalina, o corticoide venoso, sempre, e a discussão do acesso à via aérea, que pode ser por intubação, que às vezes é muito difícil, né? Passar um tubo numa laringe dessa, ou até uma traqueostomia de urgência, tá? Então, esse é o primeiro ponto, sempre preocupar com a via aérea. A partir do momento que você definiu qual é o tratamento da via aérea ou não há lesão de via aérea, existem algumas outras medidas importantes, que é a limpeza dos olhos e da pele, é retirar as roupas do paciente, que podem ainda ter resíduo de substância que causa dano à pele, é não provocar o vômito. Isso é uma coisa que, assim, culturalmente, muita gente imagina que provocar o vômito vai salvar o paciente, mas você só está expondo ele a mais lesão, então não tem benefício nenhum em provocar o vômito, e não tem benefício nenhum em usar agente neutralizador. Também vai muito do racional, né, da pessoa. Se ingeriu uma coisa ácida, a ideia é tomar uma coisa básica para neutralizar. E o contrário também. Mas o que acontece é que nessa tentativa a gente pode gerar calor ou gás, e isso também pode piorar o dano. Então, não existe nenhum sentido em a gente fazer ingestão de nenhum agente neutralizador. E um outro dado importante é que também já está estudado que não há benefício de passagem de sonda nasogástrica, de lavar estômago, de tirar material. Então, são as três coisas que a gente deve evitar: provocação de vômito, neutralizar e passagem de sonda para lavar o estômago. A endoscopia, que é o que a gente quer saber, né? A endoscopia é um método excelente para definir a extensão da lesão. Ela é muito boa para definir o prognóstico. E ela ajuda muito para a gente definir que tratamento que esse paciente deve seguir. Mas é importante a gente saber o seguinte, que a endoscopia muito precoce tende a subestimar a lesão e a endoscopia tardia aumenta o risco de perfuração do paciente. Perfuração iatrogênica por insuflação e por trauma do aparelho nas lesões graves. Então, existe um número aí de horas, que é o tempo ideal, que seria entre 24 e 48 horas da ingestão do agente corrosivo para você fazer endoscopia e sair dessa característica de subestimar a lesão e não ter um risco muito grande de perfurar. Então, aquela angústia de fazer uma endoscopia correndo, a gente tem que saber frear isso e tentar fazer entre 24 e 48 horas. Como todo mundo já deve ter ouvido falar, a grande classificação de lesão por corrosivo endoscópica é a classificação de Zargar, que data de 1991, e tudo que é estudo, tudo que é artigo se baseia nela para definir tratamento e prognóstico. Então, vamos à classificação de Zargar. A classificação grau 0 seria o exame normal, a classificação grau 1 seria o edema e o enantema de mucosa, em que o paciente tem uma recuperação completa. O Zargar 2A, friabilidade, alguma hemorragia e lesão superficial, uma possibilidade de estenose muito remota. E o 2B já começa a ficar um pouquinho mais complicado. As úlceras já são mais profundas, já tem mais friabilidade, o risco de estenose já existe, apesar do risco de perfuração ser baixo. E aí, do 3 para frente, o risco de perfuração é alto e o risco de estenose continua sendo alto. Então, no 3A, a gente já tem algumas áreas de necrose salteadas, e no 3B, uma necrose extensa. E o Zargar 4, a gente acaba que não vê endoscopicamente, que já é o paciente perfurado, que chega já numa situação clínica muito ruim e que é uma contraindicação para você fazer endoscopia, né? Então, vamos aqui passear pelos aspectos endoscópicos de cada classificação. A classificação 0, aqui à esquerda em cima. O 1, a gente vê só o edema e o enantema. O 2A, as erosões superficiais. O 2B já começa a ter umas lesões um pouco mais profundas. Aqui o 2B é realmente a linha do risco de estenose. Daí para frente o risco de estenose é considerável.
o 3A já com um pouco de necrose e o 3B já com uma área extensa de necrose, já aquele medo de fazer endoscopia no 3B, né? Você olha isso, você sai correndo para não ter nenhuma iatrogenia. Vamos lembrar que a tomografia computadorizada também é um método excelente para o diagnóstico desses pacientes. A gente consegue esse consenso que saiu em 2015 de cirurgia de emergência, conseguiu fazer uma classificação super simples tomográfica, dividindo esses pacientes em grau 1 a 3. E aí, olha que interessante, à esquerda a gente tem o grau 1, que seria a tomografia normal, né, sem espessamento de parede de esôfago nem de estômago. Do lado, na coluna do meio, a gente vê a classificação tomográfica de lesão grau 2, em que existe espessamento da parede dos órgãos, mas ainda existe o que eles chamam de wall enhancement, que são as setas. O wall enhancement nada mais é do que o contraste ainda na parede do órgão, né? A injeção de contraste faz com que exista wall enhancement, ou seja, ainda existe suprimento sanguíneo para a parede do órgão, apesar da parede estar espessada. E o grau 3 seria a necrose transmural, em que você, usando contraste, não tem nenhuma captação de contraste na parede do órgão, e que seria realmente um risco alto de perfuração. E a partir desses dados tomográficos, eles sugerem um algoritmo muito simples. Então, volto a falar, isso aí é o consenso de cirurgia de emergência. Então, eles colocam como primeiro exame, depois da ingestão, a tomografia, e aí fazem uma avaliação do esôfago e do estômago. Os pacientes com grau 1, ou seja, sem alteração, poderiam passar sem endoscopia, controle clínico só do caso. Os pacientes com grau 2, teoricamente, têm que fazer endoscopia para quantificar o Zargar, definir se passa sonda, se definir corticoide, antibiótico. E os pacientes com lesão tomográfica grau 3 seriam candidatos à cirurgia de emergência pela necrose transmural. Então, é uma maneira simples de conduzir o paciente na emergência. Então, a gente vai para alguns pontos, eu vou pensar alguns pontos para discutir de forma isolada. O uso de corticoide é um assunto controverso, existe uma polêmica grande, se usa, se não usa. Existe muito pouca discussão de uso de corticoide nas lesões de laringe, como aquelas que eu mostrei. É benéfico sempre, não tem nem como ter coragem de não fazer corticoide num paciente daquele. Os otorrinos sugerem o uso de dexametasona. Nos casos leves, ou seja, um Zargar, que assim, sem lesão de via aérea e lesão esofágica, um Zargar até 2A, que a gente sabe que tem um risco baixíssimo de perfuração e baixíssimo de estenose, também existe pouca discussão, o corticoide é desnecessário. E nos casos gravíssimos, a gente também acaba não usando, você não vai fazer uma dose de corticoide para imunossuprimir um paciente que tem risco de perfuração, mas no Zargar 2B é controverso. Esse paciente a gente sabe que é um risco baixo de perfurar e que é um risco alto de fazer estenose. Então, alguns atores sugerem fazer. Existe um trabalho que é do USTA e é publicado numa revista de pediatria, então é um trabalho que usou um grupo controle e um grupo, na verdade, um grupo que usou corticoide e um grupo controle, que seria um placebo, mas em crianças com ingestão de básico, né, de corrosivo básico. E aí ele pegou esse grupo que estava tratado e usou antibióticos, ceftriaxone, usou metilprednisolona num período curtíssimo, 3 dias só, e acabou usando ranitidina venosa porque está falando de criança. E teve um benefício grande nas crianças que foram um grupo tratado, em comparado com o placebo, com tempo de hospitalização e redução do risco de estenose. Então, assim, alguns autores acabam transportando isso para todas as ingestões de corrosivo, Zargar 2B, e sugerem o uso de corticoide. Tá? Um outro assunto que a gente tem que pensar é a recomendação de passagem de sonda interal, que também a gente tem que imaginar que a sonda seria importante na hora que passar, se você passar por visão direta, para diminuir o risco de você fazer falso trajeto, perfuração, ela garante o acesso nutricional e, mais importante, ela facilita o acesso para dilatação posterior. Então, naquele paciente Sargar 2B ou mais, interessante colocar a sonda, você garante que ele vai nutrir, e se precisar depois passar um fio guia
para dilatar, você passa o fio por dentro da sonda e o acesso do fio guia está garantido. Às vezes, essas estenoses pós-ingestão de corrosivos são extensas, longas, anguladas, às vezes não é muito fácil de manejar e passar um fio guia para fazer a dilatação. Então, usar GAR 2000 ou mais é igual a passagem de sonda enteral. E aí eu vou mostrar um outro algoritmo, que aí é um algoritmo mais baseado na endoscopia, que é um algoritmo que sai no New England em 2020, uma revisão sobre ingestão de agente corrosivo. Ele é um pouquinho mais complexo, tá? Eu não estou com cursor aqui, não estou. Mas a gente vai explicando aqui devagarzinho. Então, olha só, eles dividem os pacientes, eles fazem uma diferença de paciente com ingestão de básico e de ácido. Isso é por questão observacional. Tem um grupo de ingestão de básico que foi observado sem tratamento nenhum, e quando eles eram oligossintomáticos, eles foram muito bem. Então, nesse grupo, pode ser que a gente prescinda da endoscopia, que não seja necessário. Então, assim, os pré-requisitos para isso, para a gente não precisar fazer nada e só acompanhar, nesse algoritmo do New England, estão aqui, olha. Então, vamos ver aqui o lado esquerdo do algoritmo. Ingestão de substância básica não intencional, ou seja, com volume pequeno. A gente vai para a coluna lá da esquerda. Se o paciente for ingerir básico de forma não intencional e tiver assintomático, esse pode ser liberado em 4 a 6 horas só com manejo clínico sem fazer endoscopia. Se ele tiver desse mesmo lado, ingestão de ar de básico de forma não intencional, ou seja, volume pequeno, e tiver um dos sintomas que estão abaixo, essa coluna do meio da esquerda, se ele tiver ou vômito, ou salivação, ou inabilidade de comer, mas um só desses sintomas, esse também pode tentar fazer uma conduta expectante, sem endoscopia. E aí, no dia seguinte, se ele tiver ainda sintomático, esse acaba fazendo endoscopia. E todos os outros pacientes com ingestão de ácido, ou essa terceira coluna da esquerda, que seja uma ingestão não intencional de baixo volume, mas que tenha estridor, vômito e salivação, esses vão ser submetidos à endoscopia. Então, por esse algoritmo, a gente tirando aquele pequeno grupo que não faz endoscopia, todos os outros que fazem, eles vão ser classificados de acordo com os ARGAR. E aí a gente vai ver nessa coluna aí da direita embaixo, que todos os ARGAR que vão até o 2A, a gente pode pensar em fazer um tratamento clínico, né? Os ARGAR 2B, se ele tiver ingestão intencional de básico, ele pode ir para o protocolo USTA, que envolveria o uso de corticoide, né? E existe um dado aqui interessante também, olha, nesse algoritmo, quando ele coloca a ingestão de ácido, que faz endoscopia e tem os ARGAR 2B, essa segunda coluna de baixo da direita, ele considera o uso de stent, de prótese metálica. Que assim, aí é uma opinião pessoal, complicado você bancar uma colocação de uma prótese metálica num paciente que ingeriu cáustico para evitar uma estenose futura, né? Então, são estudos muito pequenos, um N de pacientes muito pequeno, faz parte do algoritmo, mas realmente não sei se é uma coisa muito prática, não. E nessa endoscopia também, que todas que têm um Zargar alto, ou seja, um 3A, um 3B ou 4, sempre considerar a tomografia e a avaliação do cirurgião geral. Então, assim, é um algoritmo um pouquinho mais complexo, que tem que estar com a gente, fotografar isso e andar junto, para você conseguir classificar direitinho e colocar o paciente na via certa. Mas, assim, intuitivamente, é mais ou menos o que a gente faz. Se você não tiver algoritmo e tentar raciocinar clinicamente, é mais ou menos isso que a gente faz no dia a dia e a gente acaba acertando. Então, eu vou terminar mostrando esse caso. Eu vou deixar o vídeo rolando e vou contar aqui os dados do caso, aquele caso inicial que eu mostrei, e aí a gente vai passar por toda a conduta desse paciente. Então, é um paciente masculino, jovem, que teve uma ingestão acidental de substância alcalina. A história dele, ele tinha uma lavanderia industrial, que lavava roupa de hotel, de hospital, e aí entrou ar num dos canos da lavanderia dele, de onde saiu o alvejante, e aí ele, para tirar o ar, colocou a boca no cano e aspirou o ar. Na hora que ele aspirou, a coluna de alvejante desceu e entrou
pela boca, ele acabou deglutindo um bocado e fez essa lesão de via aérea. Ele tinha estridor respiratório, não era nenhum desconforto grande, ele conseguia saturando bem, direitinho, mas tinha estridor, e aí preocupa se ele vai piorar disso ou não, e tinha uma dor retroesternal leve. Então, a gente viu já a lesão de via aérea, aqui no esôfago proximal a gente já viu algumas áreas de hemorragia subepitelial, umas erosões pequenas, e a gente vai lembrar que as lesões de esôfago são mais comuns nos períodos, né, de constricção fisiológica, é arco aórtico, é junto do esfíncter inferior, e aí, ó, junto do esfíncter inferior, a gente já vê uma lesão que não parece muito profunda, mas já circunferencial. E no antro, sem lesão. Pilório bonitinho, não tinha lesão nem antral e nem duodenal. Tá? Quando a gente vai pensar em tudo que a gente falou até agora, como é que foi conduzido esse caso? Esse paciente começou corticoide venoso, começou nebulização com adrenalina por conta da lesão de via aérea. Tá? Ele foi classificado como um Zargar 2A, então assim, com baixo risco de perfuração e com baixo risco de estenose. Esse não foi um doente que fez tomografia de cara. Ele, na verdade, fez o algoritmo mais complexo, que era o algoritmo lá do New England. E optamos por não passar sonda enteral, já que o risco de estenose é baixo. Não usou corticoide com o objetivo de resolver a estenose de esôfago. O corticoide foi para tratamento da lesão de laringe. Não precisou de usar antibiótico, obviamente ficou internado, teve melhora dos sintomas em 48 horas, retornou à dieta via oral e teve alta em 72 horas. Tá? É só para exemplificar um caso. E aqui eu vou deixar as conclusões finais das ingestões de corrosivo. Então, uma boa história clínica é sempre necessária, isso vai definir para a gente qual é o volume que o paciente ingeriu, se foi uma ingestão intencional, se não foi, qual foi o produto que ele ingeriu, para a gente conseguir conversar com o centro de intoxicação exógena, para saber qual é o risco de lesão, qual é o risco de alteração sistêmica, de alteração bioquímica. Esses pacientes, a gente tem que lembrar que nunca a gente deve provocar vômito, nem pedir para ele induzir vômito, não passar sonda para lavar o estômago, nem tentar neutralizar o agente ingerido. A tomografia e endoscopia digestiva definem o prognóstico e o tratamento, e aí a gente vai usar o algoritmo que a gente tiver na mão mais fácil. Se tiver uma tomografia mais fácil, vai ela primeiro. Se for um centro de endoscopia com sobreaviso, vai fazer a endoscopia primeiro. Sempre lembrar daquele tempo entre 24 e 48 horas para endoscopia. O corticoide deve ser usado sempre em lesão de via aérea e pode ser usado no Zargar 2B, lembrando que é uma questão ainda polêmica, e lembrar da passagem de sonda enteral nos pacientes com lesões mais graves e com risco de estenose, que seriam o Zargar maior ou igual a 2B. Eu acho que essas são as informações sobre a ingestão de cálcio. Tudo que existe de complicação tardia, de estenose e tal, provavelmente é abordado numa outra aula, né, sobre dilatações, estenose, e espero ter contribuído com vocês para a gente saber um pouquinho mais sobre a lesão por corrosivo. Tá? Muito obrigado. Meu e-mail está lá no começo da apresentação. Qualquer informação, quiser fazer contato, estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez, a Sobed.